Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 2. Vamos estudar dos versículos 1 a 10. Trata-se do apostolado aos judeus e aos gentios. Versículo 1. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, esses digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. No livro de Gálatas, capítulo 2, nós vemos Paulo, Barnabé e Tito subindo a Jerusalém em obediência a uma revelação que Paulo teve, que nós acreditamos se tratar da profecia de Ágabo, que nós vimos no livro de Atos, capítulo 11, dos versículos 27 a 30. Que trata-se de uma grande fome que ocorreria em Jerusalém durante o governo do imperador Cláudio. Paulo e Barnabé não subiram para Jerusalém com o intuito de evangelizar, mas sim para terem uma reunião com os líderes da igreja primitiva, que eram Pedro, João e Tiago. No versículo 3, Paulo relata: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. A palavra constrangido nós podemos traduzir como obrigado, como pressionado, como forçado a circuncidar-se. Aqui no versículo 4, Paulo fala sobre os falsos irmãos, que seriam os judeus convertidos, os judeus que creram em Cristo, porém insistiam em se manter debaixo da lei. Paulo ressalta que a nossa liberdade que nós conquistamos em Cristo Jesus nos liberta da escravidão. A liberdade que Paulo fala aqui é a liberdade do pecado, é a liberdade da lei e das tradições humanas. E a escravidão a qual Paulo se refere é a escravidão do pecado e das leis, trazendo para os tempos de hoje os usos e costumes, as constituições internas, as regras das igrejas. Era justamente essa libertação que Paulo diz que nós encontramos através de Cristo. No versículo 5, Paulo fala sobre a verdade do Evangelho, que nada mais é, pura e simplesmente, a salvação exclusivamente pela fé. Não se trata de obras, não se trata de cumprimento de leis, de rituais, nem de costumes. A salvação é exclusiva pela fé. No versículo 10, temos aqui a recomendação que a igreja primitiva, que os líderes da igreja, os apóstolos, fizeram a Paulo e Barnabé. Versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Nós observamos no decorrer da história que Paulo recolheu ofertas das igrejas gentias
para levar a Jerusalém para socorrer os irmãos cristãos que estavam passando por essa tribulação, essa grande fome. Meus irmãos, aqui nesse texto, a parte mais importante que nós devemos trazer como lição é a verdade do Evangelho. É a salvação exclusivamente pela fé. Em dias de hoje, onde nós vemos a constituição de tantas igrejas, tantas placas, tantas denominações, cada uma com suas constituições internas, regras, usos e costumes, doutrinas, que nós possamos nos libertar de tudo isso e voltar à verdade do Evangelho, pois somente através da fé seremos salvos. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.